Para falar sobre coxartrose e artroplastia, a gente recebe no programa o Dr. Murilo Quarteiro, que é ortopedista. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. A oportunidade de estar aqui. Você é parente do Saulo? Sou irmão. Você é irmão do Saulo? Desculpa, eu não sabia. Saulo, irmão sim, caçula. é um amigo já de longa data e tudo, então... Poxa vida, que bacana. E dois da mesma especialidade na família? Dois. Como é que foi esse negócio? Agora eu fiquei curioso, depois nós entramos no assunto da doença, agora eu fiquei curioso. Porque são dois irmãos e os dois são ortopedistas. Por que vocês escolheram a mesma especialidade? Então, a mim houve a influência dele. Dele? Né? Enquanto Ele se formou primeiro. Ele se formou primeiro. É. São quase 12 anos de diferença, né? Enquanto eu cursava medicina, ele foi estimulando já pela prática da profissão, para ortopedia. É. Eu sempre gostei de esporte e a ortopedia está completamente relacionada, tudo a ver, né? Então, E Matão tem uma representação de ortopedia muito importante. O próprio Dr. Saulo, que aliás é meu ortopedista, além de ser um grande amigo, uma pessoa que eu quero muito bem, um grande médico. Mas aqui temos também outra fera da ortopedia, né? E outros que para cá vieram também, né? Nós temos ortopedistas aqui de primeira hora, né? sim, sim. Muito bem. Doutor Murilo, vamos falar então de coxartrose e artroplastia. Eu estou nesse programa há 20 e poucos anos. E a gente traz muito aqui os médicos, porque a gente acha que é um tipo de entrevista que ajuda muito o povo, né? As pessoas não vão ter oportunidade de sentar diante do médico e perguntar tantas coisas e tudo mais, porque elas vão lá para uma consulta do caso dela. E a oportunidade é esta, né? De repente você ter um especialista falando de um assunto muito mais amplo e com muito mais detalhes. Então, a gente acha que esse é um tipo de entrevista que acrescenta muito para as pessoas, né? Então, sempre os seus colegas estão por aqui. Mas nunca falamos sobre, começar por ela, coxartrose faz o leigo como eu acreditar que o problema é na coxa? Exatamente. É. Não propriamente dito na coxa, mas e sim na articulação acima da coxa, do quadril, né? Que une a pelve ao fêmur, né? Que faz a articulação do quadril. Então é ali que se dá. E só nesse lugar? A coxartrose ou a artrose de quadril é especificamente no quadril. É né? que eu não completei. Então o certo seria coxartrose do quadril. Não, a coxartrose, a definição já é do quadril, Por si só. por si só. Isso. E só comete todo mundo ou são casos e casos? Tem genética na história? Como é que é? Tem vários fatores. É uma doença que a gente costuma falar que é multifatorial. Ela pode ser de origem assim, primária, que ela não tem uma causa exatamente definida, ou ela pode ser secundária a várias doenças. Doenças reumatológicas, doenças inflamatórias, doenças da infância. E um fator modificável que é muito importante é a idade. Né? Porque é nela que ela se apresenta. Com o decorrer, a prevalência da ocorrência da doença é de acordo com a idade, onde acima dos 60 anos a prevalência dela já está bem mais maior, Mas está pode bem mais acontecer avançada. antes. Pode. Se tiver doenças prévias, por exemplo, falando do quadril, onde a gente tem a displasia do quadril, o que é isso? É uma má formação anatômica. Essa má formação anatômica vai gerando conflitos anatômicos internos ósseos e das partes moles que a gente fala, os ligamentos, os músculos vão sendo afetados, e isso pode favorecer o desenvolvimento dessa coxartrose, por exemplo, na displasia. Falando do quadril, né? Por exemplo, o impacto fêmuro-acetabular é uma outra condição, onde um aumento ósseo dentro da articulação, por exemplo, tem dois tipos assim, onde o CAMI, ele é onde tem um crescimento, tem um bump, tipo uma lombada no pescoço do fêmur, isso vai raspando na articulação ali e favorece lesões e o desgaste da cartilagem. Isso a gente está falando do fêmur. No acetábulo também. O acetábulo é como se fosse uma concha, e essa concha tem um osteófito que popularmente é conhecido como bico de papagaio. Esse negócio aí, ué. Na coluna. Eu No consegui fêmur, no quadril não se fala tanto. É bem conhecido da coluna. Bem aqui em cima, aqui, ó. Mas um bico de papagaio que o teu irmão, inclusive, foi quem diagnosticou e viu. Foi. Isso é um dos sinais que tem o desgaste de uma articulação, a artrose.
na coluna, ele ficou conhecido como bico de papagaio. Bico de papagaio, popularmente. Popularmente. E no quadril, esse osteófito, que a gente chama o termo médico, ele pode desenvolver uma artrose precoce, antes dos 60 anos que a gente mencionou. Pode acontecer antes? Pode. Ó, tem uma imagem aqui, doutor. Vamos mostrar. Olha lá, para auxiliar no seu... aqui também tem, ó. Aqui também nessa tela que está diante de você aqui, ó. É nessa região ali, então, né? Exatamente. Ali temos o quadril, né? Tem a bacia. A bacia tem 2 quadris, um de cada lado, e o osso no meio, que é o sacro. E em cima vem a coluna, né? Isso. O quadril é justamente ali a conexão entre essa parte do ilíaco com a cabeça do fêmur. E forma a articulação. Entendi. A articulação do quadril. E ele está simbolizando ali um desgaste, né, dessa articulação. Quase nos moldes aí do sistema de amortecimento de carro, né? O engate lá dos amortecedores, assim, na carcaça do carro, né, lá? Exato. Que coisa. E me diga uma coisa. Quais doenças previamente existentes que podem culminar com o aparecimento da coxartrose? Então, tem inúmeras doenças. Da parte ortopédica, assim, são doenças da infância. Por exemplo, uma epifisiólise, que é um escorregamento do fêmur, da porção proximal do fêmur. Pode haver alterações anatômicas que pode desenvolver... Por um acidente na infância? Então, aí a gente entra num outro assunto, né, que é muito amplo, mas é por alteração na fase do crescimento desse adolescente. Fase do crescimento. Na fase do crescimento. Tem alterações hormonais relacionadas. Tá. Ainda seguindo na linha da criança, tem a doença de Legg-Calvé-Pertz. O que é isso? É uma morte da cabeça femoral por falta de suprimento sanguíneo. Entendi. Essa morte da cabeça femoral promove uma destruição dessa cabeça femoral e a articulação, a gente costuma falar que ela tem que ficar congruente, ela tem que ficar livre para o movimento. E essa deformidade na cabeça dessa doença não fica um movimento limpo, livre, liso, congruente, liso. Não fica liso. Tem lubrificação nesse lugar aí? Tem. É natural? Natural, Claro, que natural, o próprio corpo produz. Isso é um ponto interessante, porque ele chama líquido sinovial. E quem produz isso é a cartilagem. Os condrócitos, as células da cartilagem, chamado condrócito, ele produz o líquido sinovial. E aí que está a grande fisiopatologia da artrose. Entendi. Quando acontece o desgaste, essa cartilagem vai sendo perdida. Ela sendo perdida, deixa de produzir esse líquido sinovial. Esse líquido sinovial... Fica seco o lugar ainda para piorar, né? Fica sem lubrificação. E aí vai favorecendo o atrito, vai favorecendo inflamações, que vai alimentando todo o ciclo, processo degenerativo. Entendi. E não tem como aplicar um WD-40 nesse lugar, né, gente? É lógico. Hoje em dia até tem, viu? Tem? Tem. Porque faz com agulhas? Uma aplicação. Aí é na parte mais preventiva e tratamento sintomático. Entendi. Não vai ser nada que vai ser resolutivo. Mas para paciente que assim tá num quadro leve a moderado, principalmente, tem excelentes resultados. Que tipo de dor a pessoa sente, assim? No próprio local, estende por outros pontos do corpo? É principalmente uma dor anterior aqui inguinal, na virilha. Na virilha. E essa dor, ao avançar da doença, essa dor vai progredindo e ela pode... Tem pessoas que sentem irradiação para o joelho. Também? Irradiação para baixo, para a coxa. Mas ela normalmente é anterior. Anterior aqui do quadril da virilha. Que é aqui que ele vai sentir mais a dor. Isso vai incomodar por longo tempo, ou é mais à noite, mais de dia, mais quando faz atividade física? Então, isso é de acordo com o processo, a etapa da doença. Quando ela está muito avançada, ela é o tempo todo. Qualquer lugar. Qualquer hora, qualquer posição. Não consegue ficar muito tempo sentado, muito tempo em pé. Não consegue caminhar longas distâncias. Longa distância que não é nem muito, são metros. Já tem dificuldade. Já complica. O movimento... É difícil para a pessoa calçar uma meia, calçar um sapato. Então é uma doença muito limitante para a pessoa. E o remédio para isso?
O remédio é para você tentar controlar quando o processo ele tá agudo, quando ele tá bem inflamado. Quando a dor tá forte ali. Forte. Aí é para você tirar aquele processo inflamatório agudo. É o máximo que dá para fazer? Medicamentos convencionais, né? Você pode usar condroprotetores, que aí é no sentido mais a longo prazo, para evitar que a doença avance bastante. Mas ela regride também ou só avança? Não, só avança. Você tem que cuidar para ela não avançar mais. O que aconteceu até aquele ponto não retorna. Não volta mais. Não volta mais. Bom, gente, estamos falando de cochartrose, ok? Porque aí o doutor Murilo Quarteiro, ortopedista, está aqui porque veio falar também sobre artroplastia de quadril. O que é isso? Trocando em miúdos. A artroplastia de quadril é um tratamento. Esse tratamento já é a linha... Quando a doença já está no estágio bem avançado, a gente não vê outra alternativa senão fazer uma artroplastia total de quadril. Isso é uma substituição da articulação. Aquela articulação que está toda degenerada, destruída, sem função nenhuma, a gente troca, substitui por um componente. Um componente que vai fazer a função da articulação desse paciente. Que material tem esse componente? Então, hoje em dia a gente tem vários, né? A gente faz associações, né? Normalmente ele é um metal cirúrgico, metálico, altamente trabalhado. Aqueles que param a gente na roleta lá do aeroporto, do banco, coisa. Tem pacientes que têm a prótese, tem até uma carteirinha para apresentar. Ah, é? Dá para ter. Porque dizem que a pessoa que tem alguma coisa metálica implantada e tal, encontra dificuldades, às vezes vai passar nessas roletas aí de banco. Sim, hoje em dia a Sociedade Brasileira do Quadril, para todos aqueles pacientes que tiverem uma prótese, dá pra gente solicitar. Né? Isso é uma maneira assim mais categórica, né? Mas qualquer relatório médico já é o suficiente, né? Porque senão, até convencer, porque aquilo tá lá dentro da gente, como é que vai mostrar pro guarda lá, ou sei lá pra quem, né? Tem que carregar o raio-x pra mostrar. No aeroporto, você chega lá e vai lá, eu tenho um negócio aqui, um implante, sei lá do quê, ninguém tá vendo, né? Vai ficar complicado. Não sabia que tinha como se documentar disso aí, né? Tem. Para facilitar essas situações todas. Vem cá, e a astroplastia, ela aparece a partir do quê? A origem dela? Como assim? A astroplastia de quadril, então, é o procedimento? É o procedimento. E eu estava tratando aqui como se fosse uma doença também. A cochartrose é uma doença e a astroplastia é o procedimento que vai implantar, portanto, esses materiais. É o procedimento final, onde a gente resolve um caso bem avançado dessa cochartrose. Então é isso que eu queria saber. Uma coisa está ligada na outra. Havendo a cochartrose num estado mais sério, mais grave, mais crônico, sei lá o quê, a astroplastia vem exatamente para corrigir. E aí corrige totalmente? A pessoa nunca mais tem dor, nem incômodo, nada? Então, a pessoa fica bem satisfeita, porque é o que eu costumo falar. Assim, a cirurgia é a última opção. A gente tenta fazer o tratamento conservador não cirúrgico antes, né? Que é o que a gente estava conversando. Medicamentos, uma atividade física, fortalecimento, é importantíssimo. Evitar impacto. Obesidade é um fator que a gente pode, com toda certeza, evitar, que diminui o risco. E cuidar, ter um acompanhamento ortopédico, onde vai vendo a evolução da doença, onde a gente pode intervir nesses pontos. Medicamentos para tentar evitar, que são os condroprotetores, muitas vezes fazer essa aplicação que a longo prazo ela pode segurar o processo degenerativo da doença. Mas se a doença, infelizmente, avançar, for algo mais grave, que assim não tem salvação essa articulação, a pessoa está sofrendo muito, com muita limitação diária, muita dor, é o que eu costumo dizer. Para a cirurgia ser bem sucedida, o paciente tem que estar bem esclarecido e querendo realizar o procedimento, saber da importância do que é o procedimento e estar disposto. Sabendo esse momento ideal de fazer o tratamento cirúrgico, tem excelentes resultados. Tanto que ela foi considerada a cirurgia do século. Tamanha modificação e qualidade de vida que promove ao paciente. Puxa vida.
A medicina consegue solução, ou pelo menos amenizar as coisas quase para tudo hoje em dia. Como avançou, né? Avançou. Sou admirador da medicina. Tem uma coisa que eu admiro é a medicina, né? Como ela avançou, como ela simplificou, como ela amenizou. Hoje, antigamente, para tratar um dente era um transtorno, era um negócio dolorido, era um negócio chato. Hoje em dia mudou tudo. Em todas as especialidades, né? Na cardiologia, que é um setor que eu sempre estou fazendo procedimentos e tudo, que coisa maravilhosa, né? Que se faz na medicina, né? Fantástico. Isso porque eu não sou médico e tudo, imagino para quem é médico, né? Acho que cada congresso que vocês vão a cada ano já muda um monte de coisa. Sempre tem atualizações, né? Sim. Tem Medicamentos novos, essas coisas todas. Sim, sim, terapias, né? Sempre tentando evoluir, proporcionar o melhor, né? É aquela coisa, se não é capaz de resolver o que hoje em dia com o avançar está sendo cada vez mais possível, pelo menos tem que amenizar e promover o melhor conforto possível. Qualidade né? de vida. Qualidade de vida. Ainda mais na idade agora mais avançada, porque a realidade é que você tinha, hoje a gente tem, estamos vivendo mais, isso é muito bom, mas por conta disso estamos enfrentando doenças que há 100 anos atrás as pessoas pouco experimentavam porque morriam com 45, 50 anos de idade. Desconheciam. Nem dava para envelhecer e saber de outras doenças. A gente agora está envelhecendo bem mais tarde, mas dando de cara também com umas coisas novas, né? Sim. Essas doenças novas aí, degenerativas, né? E eu percebo que, também como você estava dizendo aqui da coxartrose, parece que elas têm essa característica de serem irreversíveis, né? De você conseguir dar uma qualidade de vida, mas voltar não tem jeito. Não. Também a coxartrose, né? Sim, perfeitamente. Não regride. Ela não retorna. Uma vez que destruiu, degenerou, ou você tenta se policiar para controlar, para tentar segurar esse processo, onde muitas vezes, às vezes a doença é muito avançada, ela tem um potencial de desenvolvimento muito grande, mesmo assim, às vezes você não consegue segurar isso. Há pouco falava dos médicos aqui, eu dizendo que Matão é uma referência em ortopedia hoje em dia, né? Médicos muito bons, Dr. Saulo, Dr. Murilo aqui, que é seu irmão, Dr. Edson Bergamasco, que é uma referência brasileira na ortopedia, o filho dele, o João, acho que é filho, né? Pelo menos é da família Bergamasco. Dr. Vitor, Dr. Sandro também. Pô, tem cada baita médico aqui, né, na ortopedia em Matão. Tem. De certa forma, pela quantidade, pela representação que a especialidade de vocês tem, de certa forma, torna a nossa região aqui um centro de referência nesse setor, né? Perfeitamente. Como está a cardiologia para Ribeirão Preto, embora tenhamos bons cardiologistas aqui também, né? Enfim. E é isso. Pô, isso é muito bacana. Tem perguntas de ouvinte, vamos a elas então, feitas no WhatsApp aqui. A Suelen é quem está atendendo vocês lá. Bom dia, doutor. Ô, Darcio, a primeira mensagem aqui é da Lilian, ela te mandou Feliz Dia dos Avós. Ah, muito obrigado. Hoje é dia dos avós. E aí ela Obrigado. perguntou pro doutor assim, ela disse, minha irmã está esperando uma cirurgia de desgaste no guardião. Já faz 3 anos, ela está andando de muleta, mas o médico disse que pela idade não é bom operar, só que ela está sofrendo muito. Desgaste no quadril também. Ela tem 45 anos e não consegue fazer nada. Nova, 45. Normal isso nessa idade? Como eu mencionei, assim, tem várias doenças que, se não diagnosticadas previamente, elas podem fazer a doença avançar muito mais do que é a média, do que seria o normal. E chegar mais cedo. E chegar bem mais cedo, né? Como infelizmente é o caso da nossa amiga. Mas aí ela está fazendo uma pergunta que, como se diz, a gente fica comovido com a pessoa que sente dor ao nosso lado, e a gente, como leigo, fala, poxa, então opera. Mas você estava dizendo, na medicina, tenta-se pelo menos amenizar, aliviar, né? E evitar a cirurgia. Sim, né? Sim. Em última instância, se isso ficar crônico demais, é cirurgia. Cirurgia. Tem que ser analisado caso a caso, até fica à vontade para me procurar para eu analisar o caso, ver se é possível. Mas talvez seja o caso dela insistir um pouco mais, né? Embora... Tem que procurar um ortopedista
de qualidade para analisar o caso, ver se é possível. Ele saberá dizer, né? Não... Você vê a pessoa ali assim, relatando... dizer assim, entende-se que está bem avançado, mas já fiz procedimentos cirúrgicos em pacientes bem jovens assim, e tem que analisar o caso. É possível ser feito, sim. Eu tenho uma disso que é velhinha, está há muito tempo comigo. De um tempo em que, quando você chegava com uma situação dessa, era muito comum. Vamos operar. E depois é que houve um grande estudo mundial, que eu me lembro que foi publicado na Folha, que os médicos chegaram à conclusão, olha, vamos insistir em terapias que existem e tudo mais, e vai operar numa circunstância em que o sujeito precisa de um pouco de qualidade de vida, porque se tornou crônico e tudo mais. Por isso eu nunca operei. E valeu a pena, porque eu vou te contar uma coisa, há uns 15 anos que eu não sinto nada, nenhuma dor, nem desconforto. Quer dizer, valeu muito. Bem melhor. Né? Você vê. Então, mas é que é duro, né? Essa ouvinte aí que participou agora, ela relata como se ela dissesse, ela está percebendo, né, que a pessoa está sofrendo ali e tudo, ela fala, vamos operar, como um desespero. O médico saberá, né, se esse é o momento mesmo. A melhor solução para ela. Sim. A gente quer tirar a dor da pessoa, né? Aí, não é assim, a opinião da gente não, né, embora a preocupação dessa ouvinte. Outra pergunta. A Vera, de 51 anos, ela falou assim, doutor, eu tenho escolise lombar e adoro ir para academia. Eu gosto muito de fazer aula de jump. Eu faço 3 vezes na semana e também tenho bico de papagaio. Parabéns, hein? Poxa vida, você conquistou muitas coisas, eu também, eu tenho bico, parabéns. Eu também consegui. Também chegar nessa idade não ter nada, eu querer demais também, né? Alguma coisinha tem que ter, né? Doutor. Escoliose é o caso dela, pelo que eu entendi, né? Uhum. E aí? Com relação à atividade física, né? O jump lá que ela faz. Tudo. Sim, a gente procura para as articulações. A escoliose nada mais é que um desvio no alinhamento da coluna. É lógico, tem que ser mencionado o quão grande é essa escoliose para ver se é permitido ou não. De uma linha geral, movimentos de impacto a gente não gosta para as articulações, para a saúde da articulação. Isso pode favorecer o desgaste mecânico dessas articulações. Tem que ser estudado o caso, ver a paciente, ver o exame de imagem. Gente, tem complicado. Que levar em conta isso. Às vezes a pessoa faz uma pergunta, né, aproveitando aqui a ocasião, mas se é muito específico daquela pessoa, é bom que você próprio se dê aí com o médico, né? Porque o teu caso é muito específico e não dá para explicar numa entrevista o teu caso. Sim. Sem ter diagnósticos, exames e tal na mão. Passar numa consulta dá para conversar bem. Bem melhor, né? Mais alguma pergunta aí, Sally? Temos, deixa eu só confirmar o nome que não mandou. Estou vendo que o pessoal aqui está com... Claudinei. Claudinei. Falou assim... Bom dia a todos do Jornal das Saudades. Uma pergunta. Fiz uma viagem muito longa e fiquei muito tempo sentado. E no outro dia, travei o quadril. Ele perguntou se é normal. E aí? Períodos prolongados numa mesma posição pode gerar algum desconforto. Pode ter sido algo passageiro ou algo simples, como pode ser o despertar, o começar de alguma patologia, já tem que acender um alerta de atenção. Se isso não se repetir depois, então teria sido uma coisa de ocasião. Sim, uma ocasião, um evento. Entendi. Mas se isso continuar, acontecer mais vezes, tem que ser procurado um profissional, um especialista para investigar esse negócio, né? Justamente. Doutor, vamos falar de uma coisa aqui que boa parte da população hoje em dia trabalha sentado. Nós tínhamos antigamente o pessoal na lavoura, num monte de lugar, trabalhando o dia inteiro em atividade física. Hoje em dia, boa parte senta lá no escritório dele, senta não sei aonde, e passa um dia inteiro na mesma posição, tal. Então, eu acho que essa pergunta tem a ver com muita gente, eu sou um deles. Vocês atendem muitos casos que são resultantes, por exemplo, de postura ao trabalho? Já que o ouvinte perguntava que ficou um longo tempo, o cara fica um longo tempo o dia inteiro. Aí falam que de vez em quando a gente tem que fazer um intervalo. Isso é bom mesmo? Intervalo para levantar, alongar? Exato. É bom mesmo? É bom. Bom porque assim, as articulações elas funcionam com o movimento. E no movimento que libera aquele líquido que a gente está falando, o líquido sinovial.
Ficar muito tempo numa posição só, não ocorre essa lubrificação das articulações, onde pode gerar algum desconforto. Fazer um alongamento, uma atividade física, cessar o sedentarismo é fundamental, fazer um fortalecimento. E sim, é importante sim, fazer essas pausas, esses... Porque cada hora para um pouquinho, um minutinho ali, 2 minutos, 3. Isso, aí, por hora. Dá uma alongada, uma esticada, em pé. Isso, cada hora e meia, cada 2 horas pelo menos, dá uma movimentada, né? Reforço, sedentarismo é péssimo para a saúde como um todo. Eu falando da minha parte osteomuscular, é fundamental haver esse fortalecimento e todas as áreas do corpo humano, né? Felipe, tem perguntas aí? Lércio, uma pergunta apenas da Rosana Blas. Ela pergunta, bom dia, o exercício físico pode melhorar ou retardar essa artrose, doutor? É disso que ele estava falando agora, por coincidência. Exercício físico é fundamental. Tem que ser feito fortalecimento muscular. Não pode, sedentarismo é péssimo para a nossa saúde. Doutor, nessa atividade eu posso imaginar assim. Então eu vou fazer caminhada todo dia. Tá, eu acho que a caminhada deve até favorecer algumas partes, mas outras tantas não. Só caminhada, por exemplo, só um tipo de exercício que às vezes a pessoa se dá melhor nele. Chega a resolver? Resolver não, mas vai ser o seu aliado. Vai te ajudar. Mas, por exemplo, o cara não faz atividade de ombros e tudo mais, quando ele faz a caminhada, é isso. Eu imagino que... Né? O certo seria que ele tivesse pelo menos múltiplas atividades dentro da rotina dele. Sim, sim. Idealmente trabalhar toda a parte do corpo, né? Tanto membros superiores quanto membros inferiores. Mas aí só uma academia mesmo, né? Uma caminhada. Uma academia, um pilates, né? Por exemplo, uma postura, um RPG, né? Eu costumo dizer assim, doutor, qual que é a melhor atividade física? Primeiro, melhor atividade física é você cessar o sedentarismo, você praticar alguma coisa, alguma atividade física. Depois, associado, isso você fazer com uma frequência, 3 vezes ali na semana. Tá. Associado a isso, você fazia um fortalecimento muscular. E assim, ressalto, mais importante ainda são a saúde dos membros inferiores, porque ele, com o envelhecer da idade, são eles que vão te carregar para ter uma qualidade de vida. É verdade, né? É verdade. Qualidade de vida boa. Fechamos aí? Mais 2 perguntas. Vamos rapidamente, então, agiliza na pergunta e também na resposta aqui, para não deixar de atender essas pessoas. O Andivânio, ele falou assim que ele tem hérnia na L3, L4, L5. Pô, rapaz, você tá premiado, hein? E que ele opinar antes de fazer uma cirurgia e fazer uma risotomia. Fez no domingo na Santa Casa de Araraquara. Será que resolve o problema dele? Ele fez recente e tá preocupado se isso aí pode resolver mesmo? Se for indicado o tratamento cirúrgico, foi a melhor escolha para o caso dele. Isso sim é para resolver, com toda certeza é para melhorar. Então ele está no caminho certo. Está no caminho certo, tem que ser acompanhado. Ok, próxima pergunta. E temos mais uma fã de academia, a Joana, perguntando assim, Bom dia, doutor, Joana. tenho uma cirurgia de hérnia há 39 anos e agora tenho mais 2. Eu posso ir para academia? E tem mais 2. Com acompanhamento tanto médico, ortopédico, Quanto do profissional da academia. quanto profissional da academia. Ela deve ir. Pode ir. Eles vão saber Mas aplicar lá. tem algumas ressalvas, tem alguns detalhes quanto ao tipo de treinamento, tem uns detalhes aí para ser acertado, mas sim, pode fazer. Desde que, então deu para entender, desde que bem acompanhado pelo médico e pelo profissional da academia. Exato. Né? Sim. Aí sim. E a Sandra mandou aqui agora também uma pergunta que seria o oposto do que vocês estavam conversando, né? Sobre trabalhar sentado. Ela disse que ela trabalha em pé praticamente o dia inteiro e que ela sente muita dor nas pernas. Ela toma remédio, a dor passa e depois volta. Essa é a última pergunta e é interessante porque nós não falamos do universo das pessoas que trabalham em pé. E aí, o que você diz para ela? Também, posições excessivas numa mesma tempos prolongados, sim, pode ir gerando desconfortos. No caso dela, senta. Porque o cara que trabalha sentado tem que levantar e alongar.
E quem trabalha em pé o tempo todo? Tem que repousar um pouco. Tem que dar Tem que intervalo. sentar, levantar os membros inferiores. Aí a gente pode estar falando de alguma patologia relacionada à parte vascular, da circulação. Tem inúmeras causas. Não pode ficar numa mesma posição. Ficou muito boa, foi muito boa a entrevista, doutor Murilo. Permitiu aqui que a gente soubesse mais sobre coxartrose, artroplastia, que é o tratamento desse outro mal, e também avançamos até para outros assuntos aí, atendendo os casos específicos dos ouvintes. Muito obrigado pela presença e pela contribuição que você deu ao programa, doutor. Obrigado, viu? Obrigado, é um Um prazer. abraço, doutor Saulo também, viu, seu irmão, outro grande ortopedista. Aí eu falei de vários nomes aqui, e ficou faltando João Paulo Bergamaschi, acho que ficou faltando o doutor Paulo Henrique Barbieri também, doutor Marcos Antônio Moura, doutor... Deixa eu ver aqui mais. Aqui. Doutor Sandra falei, doutor Rafael. Olha, se ficou faltando algum, eu só quis fazer isso aqui, fazer uma reverenciar cada um deles, porque acho que pela quantidade e especialidade deles, nós temos em Matão um centro de referência de ortopedia. E todo ele, evidentemente, capitaneado aqui também pelo doutor Edson Bergamaschi, mas tendo cada um, porque vocês se dividem entre muitos setores da ortopedia, né? Sim. Então é muito bom que a gente tenha todos aqui trabalhando e cada um dentro da sua especialidade, dando esse respaldo para a população. Doutor Murilo, muito obrigado, viu, mais uma vez, e um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, o prazer bater um papo, poder esclarecer para a população. Isso. Estamos à disposição. Muito obrigado, doutor. Um abraço. Um abraço.